eu sou o professor Pompeu. Hoje vamos tratar a respeito do INCC, Índice Nacional da Construção, do Custo da Construção Civil. E imóveis na planta, respondendo à dúvida que surgiu em um dos comentários dos nossos vídeos sobre orçamento familiar. Gostaria, primeiro, de agradecer pela pergunta e reforçar que aqui é um espaço de reflexões construtivas. Quando vocês participam, o conteúdo se amplia e todos se beneficiam. São comuns as dúvidas. Vale a pena comprar um imóvel na planta? Quais os riscos de comprar um imóvel na planta? Bom, primeiro, consideramos que você está analisando comprar um imóvel na planta de uma construtora sólida do mercado. Segundo, de acordo com os indexadores da economia brasileira, o INCC, Índice Nacional de Construção do Custo da Construção Civil, também é um indexador de prestações. Como ele é calculado? No cálculo do INCC, consideram-se os valores dos materiais de construção, equipamentos utilizados, serviços, mão de obra, fatores tecnológicos ligados à produção, à construção, etc. Consideram-se as seguintes cidades como base para o cálculo do INCC: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília, para a pesquisa de cálculo do índice de construção do custo da construção civil. Ou seja, são essas cidades onde se levantam os dados do custo de construção para se construir o índice chamado INCC. Isso é uma pesquisa. Portanto, sempre que surgir a dúvida sobre um determinado indexador, é importante perguntar: qual é a base de comparação? No caso do assalariado, é o INPC, também chamado de inflação dos salários, porque corrige os salários. Quando você escolhe um indexador com o qual comparar, os economistas o chamam de indicador de desempenho. Ou seja, no caso do assalariado, qual é o indicador de desempenho? Qual é a base que você tem para tomar uma decisão? Para comprar uma mercadoria? Para comprar um imóvel na planta? Para comprar um eletrodoméstico? INPC. São os aumentos salariais que você tem. Por isso, consideramos sempre o INPC e comparamos com as variações do INCC, no caso aqui, com o objetivo de verificar o quanto esse índice oscila acima do INPC, que constitui a base do poder de compra do assalariado. Agora estou compartilhando com vocês algumas telas a respeito do estudo do Índice Nacional de Construção Civil, INCC versus INPC. Muito bem. Ao financiar o imóvel na planta, você também está concordando em financiar a construção do empreendimento. O índice de correção das prestações é o INCC, Índice Nacional de Construção Civil. No cálculo do INCC, considera-se os valores dos materiais de construção, como já dissemos, os equipamentos utilizados, serviços, mão de obras e fatores tecnológicos ligados à produção. Consideram-se as seguintes cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília, para a pesquisa de cálculo dos custos de construção civil. Muito bem. Nós fomos verificar aqui no site do IBGE, site do governo, como é que variou o INPC a partir de 1995? E como é que variou o INCC? Então nós pegamos uma série histórica longa para poder fazer uma análise rigorosa. Nós vamos ver, nesta curva aqui em cor amarela, as variações dos percentuais do INCC. E vamos ver nessa curva aqui, nessa curva em cor de abóbora, as variações dos percentuais do INPC que corrige o salário. Notem que normalmente é raro o momento, aqui por exemplo, no ano 2002, que o INPC está acima do INCC.
Aqui, por exemplo, em 2015, o INPC está acima do INCC. Na maior parte do tempo, nesta série longa, a partir de 1995, o INCC está acima do INPC. Muito bem. INCC, repetindo, Índice Nacional do Custo da Construção Civil, corrige prestações dos imóveis durante a planta. INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, também chamado de inflação dos salários. Vamos lembrar uma coisa muito importante, que a sua prestação quando você compra um imóvel na planta, ela é corrigida mensalmente pelo INCC. E o seu salário, não se esqueça, é corrigido anualmente. Então há uma defasagem de correções aí, acentuando mais a perda. Olha agora o gráfico, quando a gente retira do INCC o INPC, que os economistas chamam de deflacionar. Retirar não é subtrair, nós pegamos os índices do INPC e retiramos do INCC. É uma conta, é uma divisão na realidade. Então, veja o que sobra. Vamos chamar aqui de INCC puro, ou seja, quanto o INCC está variando nesses anos todos, a partir de 1995, acima do INPC. Olha a curva de tendência. Note que eu falo sempre acima do INPC, que corrige o seu salário. Olha a curva de tendência. Aqui caiu. Aqui começou a aumentar. Voltou a cair. Agora voltou a aumentar novamente. Então, na realidade, os custos da construção civil, eles aumentam também. São também impactados pelo câmbio. Isso é muito importante. Custo da construção civil. São custos de materiais de construção. Olha outro gráfico. Quanto variou o INCC acima do INPC a partir de 1995? Se você começar a verificar essa curva de tendência vermelha, só aumentou. 39,02. Você pode dizer, bom, variou 39,02%, mas num período de 95 até 2019, 35 anos, não é muito, você dizer, bom, mas variou 39%. Isto representa a perda do poder de compra para o assalariado, que comprou um imóvel na planta. Não é a construtora a culpada, em hipótese alguma. O problema é o INCC, o índice que se utiliza, e que ele é corrigido de uma maneira tal que ele oscila acima do INPC. Esse é o problema. Tudo bem. No período de 1995 a 2019, o INCC apresentou uma variação de 39,02 acima do INPC. Olha agora, o INCC versus INPC, vamos supor que você comprou em janeiro de 2016. Estou pegando uma série mais curta. Olha como é que variou aqui o INCC em cor amarela. Olha o INPC em cor de abóbora. Então, você vai verificar que também, a maior parte do tempo, o INCC está variando acima do INPC. Bem, olha agora uma tabela importante que nós coletamos lá no site do governo. Olha em janeiro de 2020 quanto variou o INCC, 0,38, INPC 0,19. Fevereiro, 0,33, INCC, INPC 0,17. Em março, 26 com 18, 22 com negativo menos 0,23, INCC 0,22 positivo, INPC 0,23 negativo. Em maio, 0,20 positivo, INCC, o INPC, desculpa, 0,25 negativo. Então, aqui na parte de baixo está o INPC, na parte de cima está o INCC. Olha aqui a variação no mês de julho, 1,17 variou o INCC, Índice Nacional do Custo da Construção Civil. Olha o salário, 0,44. Então, nós vamos observar que o INCC está variando sempre acima do INPC, impactado pela instabilidade cambial. Esse é um dos problemas que está impactando o teu poder de compra, o teu salário. Essa é a dificuldade que você está tendo para pagar, na realidade, o imóvel na planta. Vamos ver agora o que aconteceu. Olha a linha de tendência. Nós estamos vendo aqui
Como é que o INCC variou acima do INPC? Olha a curva de tendência. Você já viu anteriormente, agora eu quis mostrar que a variação é crescente. Então, a tua perda do poder de compra, ela é crescente durante a construção do imóvel na planta. Se você considerar que você pagou mais tempo, você está perdendo durante aquele tempo em que você assinou o contrato. Muito bem. Qual que é a sugestão minha para você que fez a pergunta? Então, olha só, a dificuldade em continuar pagando, sobretudo em épocas de crise, é que o salário é corrigido anualmente, enquanto as prestações são corrigidas mensalmente. É importante você observar esta defasagem que existe entre a correção do salário e a correção das prestações. Por isso que se acentuam as perdas. Olha a minha sugestão de negociação no caso de dificuldades de pagamentos em função ou de desemprego, ficou desempregado, ou de queda de renda, mudou de emprego e não conseguiu o mesmo salário anterior, conseguiu um salário um pouco menor. Vamos ver a sugestão. Na situação descrita acima, verifica-se um aumento dos distratos. Atualmente está acontecendo muito aumento de distratos. O que ocorre? Qual que é a minha sugestão? E eu tenho feito essa sugestão para pessoas que pensam em fazer os distratos. E já, inclusive, auxiliei algumas pessoas. Fui até a construtora propor sugestão. Para não perder o imóvel, é propor ao construtor do imóvel uma repactuação do contrato. Você diria, mas isso é possível? Eu digo, sempre os devedores, no caso, exemplo, empresários, vão ao banco propor uma repactuação do contrato, da dívida. Fala, olha, eu tenho uma dívida aqui, eu quero repactuar de acordo com o meu fluxo de caixa, de acordo com o dinheiro que eu tenho em caixa, de acordo com o meu faturamento, a minha condição de pagamento é esta. E o banco aceita? O banco entra num processo de negociação. Na maior parte aceita. Então, a proposta minha é propor ao consultor do imóvel uma repactuação do contrato, de acordo com o saldo devedor que você está devendo, de tal maneira que as prestações sejam corrigidas pelo INPC. Você está amarrando o teu aumento salarial, INPC, corrige os salários, inflação dos salários, com aumento das prestações do custo da construção civil. Ou seja, você está modificando o índice, solicitando a modificação do índice na repactuação do contrato. Porque você está tendo dificuldade em pagar. Procure sempre verificar a sua real capacidade de pagamento no seu orçamento familiar planejado, para decidir com o construtor o número de prestações ideal, que caiba no seu orçamento, e que os valores estejam de acordo com o que sobra no seu orçamento. Quando você compara a sua receita com as suas despesas, você continua tendo outras despesas, que é, na realidade, o saldo final de cada mês. Diante disto, diante do teu orçamento, faça a proposta e aguarde a reação. Normalmente, no meu caso, quando eu vou ao consultor, nós estamos tendo sucesso nas negociações. Ou seja, para evitar que você perca o seu... Você não pode perder o seu imóvel, você não pode fazer um distrato, você não pode fazer um distrato, perder o seu imóvel. Então, para evitar esse distrato, você deve fazer o seguinte, propor uma repactuação do contrato. Muito obrigado pela pergunta e até a próxima.